Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de risco voltado para contratos futuros. Como calcular o número de contratos e quanto de dinheiro você precisa ter em conta. Não estou falando da margem, tá? Quanto de dinheiro você precisa ter em conta para operar uma determinada estratégia com contratos futuros. Primeiramente, como sempre, não deixe de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de me seguir também nas outras redes sociais, tanto no Telegram como no Instagram. Os links estão aqui na descrição. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito extenso, que é um assunto que é do interesse de todo mundo que opera no mercado, né? Seja o investidor de longo prazo, seja o trader ali de curto prazo, né? É um assunto essencial, base aí para investimentos, que é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é um assunto muito vasto, envolve muitas coisas. Tem gente que acha que gerenciamento de risco é só colocar um stop ali na operação, né? Na verdade, gerenciamento vai muito além disso, tá? E hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou tratar do assunto de mercados futuros. Então, isso vale para quem opera índice, dólar, para quem opera milho, para quem opera DI, para quem opera café, tá? Ou boi, qualquer tipo de contrato futuro, tá? O raciocínio, a lógica aqui, ela é a mesma, tá? Como exemplo, eu vou considerar o milho. Então, eu vou pegar uma estratégia específica para milho e a gente vai analisar ali o gerenciamento de risco para determinar o número de contratos que eu posso operar ou, de forma inversa, né, saber quanto que eu preciso ter de dinheiro para operar cada contrato futuro de milho. Mas os cálculos que nós vamos fazer, a lógica por trás é a mesma para qualquer contrato futuro. Vocês vão entender por que tanta gente também quebra no índice, no dólar, em outros contratos, porque não fazem essa conta. Eles não sabem quanto estão movimentando de fato e nem mesmo o risco a que eles estão expostos, tá? Bom, então vamos lá. Para encontrar esses valores, nós vamos precisar responder essas questões aqui, ó. Eu coloquei 4 perguntas aqui que são perguntas-chave, tá? E nós temos que responder essas perguntas uma a uma. Então a primeira pergunta é: quanto dinheiro está sendo movimentado, tá? Então no caso aqui do milho, como é que eu vou fazer? O milho, ele tem a cotação, olha só, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, a cotação dele está em R$ 93, tá? Então a cotação do milho, vou dar um espaço aqui, ó. Vamos responder a primeira pergunta. A cotação, ela está em R$ 93. No entanto, não basta eu simplesmente fazer a leitura gráfica ali para operar o ativo. Não, eu tenho que entender aquele ativo. Eu sempre falo muito disso, eu sempre toco muito nessa tecla, principalmente lá no Instagram. Eu tenho que entender aquilo que eu estou operando antes de operar, tá? E entendendo o milho, né, pesquisando a respeito de como funcionam os contratos do milho, eu sei que um contrato de milho, ele não é uma saca de milho, porque esse R$ 93 aqui é o preço de uma saca, tá? Agora, um contrato, ele vale 450 sacas. Então, se eu comprar um contrato de milho, eu estou comprando, na verdade, o equivalente a 450 sacas de milho. Então, 93 é o preço de cada saca, eu posso multiplicar por 450. Então, eu tenho, vou pegar a calculadora aqui do lado, ó. Calcular aqui, ó, 93 vezes 450, 41.850. Então, eu tenho R$ 41.850. 41.850. Vou colocar um pontinho aqui, ó. R$ 41.850. Isso aqui é o valor financeiro, tá? De cada contrato de milho, tá? Cada contrato. Acontece o seguinte, vou até colocar aqui no início, ó. Isso aqui é o valor, tá? Isso é o valor de cada contrato. Valor, vamos colocar assim, ó, por contrato, tá? Acontece que a corretora, ela não exige que eu tenha esse valor em conta, porque é um contrato futuro. E quem conhece o contrato futuro, e quem não conhece nem deveria estar operando, tá? A pessoa tem que conhecer como funciona o contrato futuro. Todo contrato futuro, ele trabalha com o conceito de margem, tá? E a corretora vai me pedir hoje, tá? Mais ou menos aí uns R$ 3.100 de margem para ficar posicionado. Aqui a gente está falando num contexto de swing trade, tá? Por isso que eu estou usando essa margem aqui. Mas a lógica do gerenciamento em geral vale para tudo, independente do tempo gráfico, tá? Day trade, o swing trade, position, tá? Bom, a corretora só me pede 3.100, mas na verdade eu estou movimentando 41.850. Tem gente que acha que basta ter os 3.100 da margem e já pode operar. Ali já tem um gerenciamento de risco ali bom, tá? A gente vai ver que não,
tá? Na verdade, a gente tem que fazer conta aí para saber de fato quanto que seria a quantidade ideal ali de contratos. Bom, então eu já sei que cada contrato ele está movimentando 41.850 hoje, né? Eu digo hoje porque amanhã a cotação vai estar diferente. Então, se eu for abrir uma operação amanhã, eu tenho que refazer essa conta aqui, tá? Bom, então eu já sei a resposta aí da primeira pergunta, né? Quanto dinheiro está sendo movimentado? Está sendo movimentado 41, quase 40, vamos arredondar isso aqui, 42 mil, tá? 42 mil por contrato. Essa é a primeira pergunta. Vocês vão ver que a gente vai precisar desse número lá na frente, tá? Por isso que a gente precisa saber quanto que a gente está movimentando. Bom, então vem a segunda pergunta, que é qual o drawdown máximo da minha estratégia? E muita gente já para por aqui, porque a pessoa opera uma estratégia e ela não tem noção do risco que aquela estratégia oferece, tá? Toda estratégia tem um risco, tá? Algumas estratégias são mais arriscadas do que outras. De forma geral, sem entrar em detalhes, tá? Estratégias de retorno à média, elas têm um risco maior, um drawdown maior. Estratégias, principalmente quando a gente está falando de gráfico de swing trade, tá? Em gráfico diário, tá? Estratégias com alta taxa de acerto, elas costumam ter um risco maior, elas costumam ter um drawdown maior, tá? Do que taxas com baixo risco com baixa taxa de acerto, tá? Porque quando tem alta taxa de acerto, você acerta muito, mas quando você erra, os stops podem sair muito caros. E se você pega aí uma sequência de stops direto, né, um atrás do outro ali, o drawdown total acumulado pode ser muito grande. Então tem que tomar cuidado, tá? Mas cada um tem que conhecer exatamente a estratégia que está operando. Mesmo quem opera aí de forma subjetiva, a pessoa tem que ter uma noção ali de quanto que é o drawdown ali que ela pode suportar. Se ela não tiver esse valor, ela pode definir ali um valor máximo ali de drawdown para suportar, tá? Embora eu não recomendo operar de forma subjetiva, tá? Eu só recomendo esse tipo de operação para quem já é profissional de mercado, para quem já tem anos aí de experiência, tá? Porque quem já viu meus vídeos, já me viu dizer várias vezes, né? É o caminho mais difícil para fazer dinheiro na bolsa, operar de forma subjetiva. Bom, então qual o drawdown máximo da minha estratégia? Para esse exemplo, eu peguei uma estratégia que é a estratégia do Donchian 5 no gráfico semanal, tá? Tem backtest dela aqui no meu canal, tá? Mostrando em detalhes a estratégia, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho um backtest dessa estratégia. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar qual que é o drawdown máximo dessa estratégia. Para fazer isso, primeiro eu tenho que tomar dois cuidados, tá? Muito importante, dois cuidados. O primeiro é pegar um período longo de tempo, tá? Principalmente um período que passou por crises, que passou por cenários que prejudicam a minha estratégia, tá? Isso é essencial, tá? Eu tenho que ter estes cenários, esses períodos dentro ali do meu teste, tá? Então tem um backtest aqui de 10 anos, são 10 anos de operação. Então 10 anos engloba bastante coisa, né? A gente teve Covid, a gente teve vários cenários, vários períodos aí nesse backtest. Nós tivemos bear market, tivemos bull market também, consolidações aí no meio do caminho. Bom, e o segundo ponto importante aqui para esse backtest é que eu não posso, tá, reinvestir os lucros, tá, nesse backtest. Então esse backtest aqui é um backtest sem reinvestimento de lucros. Por quê? Porque eu quero entrar com o mesmo capital em todas as entradas, tá? Então todas as entradas que eu fiz aqui nesse backtest foram com o mesmo capital, que neste exemplo aqui foi de 100 mil reais. Eu até escolhi esse número redondo, por um motivo que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então eu escolhi aqui, ó, 100 mil reais, então todas as entradas foram feitas com 100 mil reais, tá? E o resultado em 10 anos foi essa curva de capital aqui, muito bonita, tá? Muito linda essa curva de capital. É a curva, assim, uma curva dos sonhos, tá? Bom, tem essa aba aqui. Esse é um backtest automatizado, mas você pode fazer o backtest na mão, no Excel, usando programação do jeito que você quiser, tá? O importante aqui é a lógica, tá? A ideia. Nesse caso, estou usando esse programa que é o Invest Charts, mas tem várias formas de fazer isso, tá? Bom, nessa tela aqui eu tenho alguns detalhes do meu backtest. Eu tenho aqui o drawdown máximo e o drawdown máximo em percentual. Tem gente que usa esse programa, essa ferramenta, por exemplo, e a pessoa vai direto aqui, máximo drawdown, e olha aqui, ó, 7,58, tá? Bom, então quer dizer que minha queda máxima, né, o meu drawdown máximo é 7,58%, 7,5%, né? Vamos arredondar aqui, 7,5%, tá? Não, na verdade não. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, porque na verdade, se a gente voltar aqui no gráfico, essa queda ela aconteceu aqui, ó. Então, ela equivale a 7,58% para esse capital desse dia aqui, que foi o dia do drawdown, tá?
Se a mesma queda tivesse acontecido aqui no final do gráfico, a mesma queda em valor absoluto, olha só, a mesma queda em valor absoluto, a queda foi de, olha só, em percentual foi 7,58, mas em valor absoluto foi 13.300, arredondando, tá? 13.300. Se essa mesma queda de 13.300 tivesse acontecido aqui, em percentual, ela seria uma queda bem menor, tá? Seria uma queda bem menor, porque ela foi em cima de um capital muito maior, porque o capital cresceu ao longo do tempo, tá? Então não basta simplesmente pegar esse percentual, porque esse percentual ele é totalmente dependente da quantidade de capital aqui na minha carteira no backtest, tá? No dia que ele aconteceu, no dia que ele aconteceu. Então, ao invés de fazer assim, o que que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Eu vou considerar a queda em valores absolutos, que foi 13.311, tá? E eu sei que eu tive essa queda operando 100 mil reais. Por quê? Porque eu configurei o backtest para todas as entradas entrarem com 100 mil reais, tá? Por isso que eu não posso reinvestir o lucro. Se eu reinvestir o lucro, cada entrada vai ser com valor diferente. À medida que o capital for crescendo, minhas entradas serão maiores, tá? Mas é que eu travei. Todas as operações foram feitas com entorno, né? É claro que isso vai depender do número do contrato, nem sempre a gente consegue fechar o valor certinho, tá? Mas todas as entradas são feitas aí com 100 mil reais. Entrando com 100 mil reais, eu consigo aqui um drawdown eu tive, né? Sofri aí um drawdown de 13.311, né? Aí fica fácil, né? Nem precisa da calculadora, né? Mas vou usar ela aqui. 13.311 vai dar 13,3, né? Dividido por 100 mil reais, por isso que eu escolhi 100 mil para bater com o percentual, eu tenho 0,13 vezes 100 para ter o percentual, 13,31% de queda. Então, na verdade, o meu drawdown máximo ele foi de 13%, um pouco acima de 13%, tá? Eu entrei com 100 mil na operação, tive uma sequência de stops que me deram 13.300 de prejuízo, ou seja, foi 13%. Entenderam? Não foi esse 7,58 que apareceu aqui, tá? Eu quero saber o meu drawdown em relação a quanto de dinheiro que eu investi naquela operação. É por isso que eu não posso simplesmente pegar esse valor, esse percentual aqui. Eu não estou dizendo que esse percentual é inútil, ele tem outras funções também, tá? Mas nesse exemplo aqui de contrato futuro é assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber quanto que eu entrei com dinheiro e qual foi a queda em relação àquele dinheiro. Então eu sei que a minha estratégia, essa estratégia aqui, ela me dá 13,3% de prejuízo. Então qual o drawdown máximo da minha estratégia? Historicamente falando, foi de 13,3%, tá? Esse foi, vou colocar aqui, ó, DD igual 13,3%. Esse foi o drawdown que a minha estratégia sofreu, tá? Nos últimos 10 anos. Um, um dado, né, histórico aí da minha estratégia. A terceira pergunta que eu tenho que responder é essa daqui. Qual o drawdown estimado para cada contrato? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber quanto, em outras palavras, né? Essa pergunta, essa terceira pergunta aqui, o que ela quer dizer? Quer dizer o seguinte: quanto que eu posso perder para cada contrato que eu estou operando? Esse é o meu ponto, tá? É isso que eu quero saber no final das contas, tá? Se eu colocar um contrato lá, quanto que eu posso ter de prejuízo operando um único contrato? Bom, aqui fica simples, né? Eu sei que cada contrato vale 41.850. Então, vou colocar aqui, ó, 41.850. Isso é o valor de cada contrato, né? Financeiramente é isso que vale cada contrato do milho, tá? E eu sei que a minha queda histórica aí, tá? Máxima é de 13,3%. Então eu vou multiplicar, tá? O 0,133, tá? Que é 13%, tá? 13% de 41.850. Que vai dar, vamos pegar a calculadora aqui. Então vamos lá, ó, 41.850 vezes 13%, 3,3. R$ 5.566 reais. Então, vou colocar aqui, ó. 5.000, vou colocar um pontinho aqui, ó. 566 e 0,5, tá? Arredondando, R$ 5.500 reais, tá? Eu sei que essa estratégia, operando essa estratégia no passado, ela me deu um prejuízo de 13%. Esse mesmo prejuízo, se ele acontecesse hoje, tá? Se ele acontecesse hoje, ele me daria ele seria o equivalente a uma perda de em torno aí de 5.500, 5.600 reais por contrato. Agora, reparem que a margem que a corretora pede é de 3.100. E essa estratégia, que é uma estratégia, olha, vamos mostrar de novo o gráfico, olha que estratégia linda.
Essa estratégia, com essa curva de capital linda aqui, ela ela pode me tomar 5.500, R$ 5.600 por contrato. É bem acima da margem que a corretora pede. Então a margem ela não é suficiente para cobrir. Se eu tiver só 3.000 na conta, tá? Os 3.100 na conta, e eu estou operando essa estratégia, um contrato dessa estratégia, tá? Existe uma probabilidade razoável de acontecer um drawdown desse e zerar a minha margem. Tá? E zerar a minha margem. Então, 3.000 não é suficiente para segurar essa estratégia, principalmente porque o contrato futuro trabalha com ajustes diários, né? Então, todo dia, todo santo dia, o preço subiu, eu vou ter um crédito ali na minha conta. O preço caiu no dia seguinte, eu vou ter um débito, né? Então, eu preciso deixar ali um colchão de liquidez, eu preciso deixar um dinheiro na conta corrente para cobrir os eventuais débitos dos ajustes diários. E para cobrir esses débitos, eu preciso ter no mínimo esse dinheiro aqui, ó, 5.566. Talvez algumas pessoas vão pensar assim, mas Daniel, esse foi o drawdown máximo, geralmente o drawdown é menor que esse. É verdade, mas a gente sempre, é claro que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior, tá? E eu acho que não existe uma área onde essa frase é tão verdadeira quanto o mercado financeiro. A gente espera o melhor, né? Porque senão, afinal de contas, a gente não estaria investindo, né? Então a gente espera o melhor. Mas a gente sempre tem que estar preparado para o pior cenário. Então, se uma queda de 13% já aconteceu nessa estratégia no passado, eu fiz um teste e vi que isso aconteceu, então eu devo esperar que vá acontecer novamente, tá? No mínimo, o que eu espero é uma queda dessa de 13% novamente. Então, no mínimo, eu tenho que deixar esse dinheiro aqui em conta para cada contrato de milho que eu operar com essa estratégia, tá? Bom, então nós chegamos na quarta e última pergunta. E a margem de segurança? O que é uma margem? Esse dinheiro aqui eu estou operando no limite, tá? No limite. Se vier um drawdown desse novamente, vai limpar ali a minha conta, né? Todo o colchão que eu tiver ali de liquidez, tá? Então o ideal é deixar um capital acima disso daqui, tá? Quanto que eu deixo acima? Qual a margem de segurança? Se quiser ser bem conservador, você pode deixar uma margem de segurança de 2 vezes esse capital, tá? O que seria, eu vou falar de forma arredondada, tá? R$ 11.000. Vamos arredondar a conta aqui. 5.500 vezes 2, R$ 11.000. Então, R$ 11.000 eu estou sendo bastante conservador aí, tá? Porque eu estou colocando um capital que equivale ao dobro da pior queda que eu já tive no histórico da estratégia. Necessariamente não precisa ser o dobro, eu posso trabalhar com um pouco menos. Isso daí vai depender de cada pessoa, tá? Vai depender de cada pessoa. O quão seguro você quer se sentir, tá? Para operar aquela estratégia. Então, se você quiser, assim, trabalhar com um voo de cruzeiro, sabe? Bem tranquilinho, sem estresse, sem passar calor com os reveses do mercado, quando o preço vier contra você, contra a sua posição, 2 vezes o drawdown máximo é ideal, tá? 2 vezes você vai trabalhar assim tranquilo na bolsa. Se você quiser vida louca, né? Ah, quero o mínimo aqui necessário para operar esse contrato, tá? Gosta aí de adrenalina, né? De, né, morrer do coração. Então, o mínimo que você precisa ter é 5.566, tá? Menos do que isso é pedir para zerar a conta, tá? Menos do que isso é pedir para zerar a conta, tá? E qualquer meio termo aí entre esse valor mínimo e esse valor máximo, tá? É o ideal aí para trabalhar com um contrato de milho. Para operar o milho com outras estratégias, você só precisa saber disso aqui, ó, o drawdown máximo da estratégia, e aí você converte, tá? Lembra daqueles 2 detalhes. Você tem que fazer o backtest sem reinvestir o capital, tá? Sempre entrando com o mesmo capital ali, tá? E você tem que pegar o drawdown comparado com o dinheiro que você investiu naqueles trades ali que deram o drawdown máximo, tá? Pegar o percentual daquele momento ali, calculado ali, tá? Não o que a plataforma te informa, tá? Em cima de todo o capital investido, não. Em cima de quanto você está investindo, tá? Então você consegue esse percentual e daí você já consegue calcular aí qual o drawdown estimado por contrato para a sua estratégia. Agora, se for operar outros contratos, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Basta você seguir exatamente o mesmo passo a passo. Primeiro você precisa saber quanto dinheiro
está sendo movimentado, tá? Tem gente que opera índice, dólar, sem nem saber quanto que vale um contrato de índice ou dólar. Eles não conhecem o ativo, não sabem o que estão operando, tá? As pessoas nem deveriam estar operando. Primeiro deveriam entender o que estão operando, né? Para depois colocar seu dinheiro naquilo. Isso é o mínimo, né? Isso é o gerenciamento de risco nível zero, né? Primeira etapa, primeira camada aí. Então, primeiro é entender o que você está operando, né? Um contrato de índice hoje, um mini índice, né? Tá aí por volta de 20 mil reais. Tem que pegar a cotação do Ibov ali e fazer a continha, tá? Mas em torno aí de 20 mil reais cada contrato, tá? A gente vê que é um contrato bem mais barato do que o milho, que hoje tem em torno de 41 mil, tá? Então, assim, mais ou menos aí metade do preço do milho, tá? O dólar, por exemplo, é 10 mil dólares, um mini contrato, né? Já é mais caro, né? Já é mais caro, inclusive, do que o milho, tá? 10 mil dólares hoje vai dar mais que 40 mil reais, vai dar mais de 50 mil, na verdade, quase 60 mil reais, tá? Então a pessoa pega aqui o valor, tá, de cada contrato, pega o drawdown máximo da estratégia e só repetir os cálculos aqui para saber quanto que ela precisa ter em conta, tá? Esse é o motivo porque muita gente quebra também operando ali esses mini contratos de índice dólar, tá? Porque às vezes, por melhor que seja a estratégia tem um drawdown e a pessoa não tem dinheiro na conta para cobrir aquele drawdown, porque a pessoa está muito alavancada, é uma alavancagem que vai além do que ela consegue suportar. Né? A gente vê aqui que mesmo essa estratégia que ela é muito bonita, ela tem uma curva de capital muito boa, realmente muito boa, né? Mesmo com essa curva de capital, nós precisamos aí no mínimo de uns 5.500 para operar cada contrato de milho, tá? Bom, pretendo gravar outros vídeos aí falando sobre gerenciamento de risco. Hoje foi mais focado aí em contratos futuros. Então, deixem nos comentários o que você achou, se você gostou, se você gosta do tema, se você quer, né? Se ninguém interessar pelo tema, então não vou gravar, né? Geralmente eu faço vídeos mais, assim, na linha dos temas que as pessoas pedem, que as pessoas mostram mais interesse. Então, se você gosta aí do tema de gerenciamento de risco, só deixar aí nos comentários que vou gravar mais vídeo aí para vocês. E não deixe de curtir ou compartilhar se você ainda não fez, tá? Muito obrigado e até mais.